This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, Bia, Eu, Mari. para falarmos de um assunto que, enfim, tá tendo alguns estudos sobre isso, alguns dados que são bem, assim, eu acho que perceptíveis já, né, na nossa sociedade, mas que quando a gente vê em dados, eu acho que é meio chocante. Então, para quem já viu aí, né, o título Adulta e ainda na casa dos pais, deve estar ou se identificando bastante ou tendo fortes opiniões sobre, né? Sim, Porque eu acho que a gente cresceu, principalmente geração dos millennials, cresceram entendendo que ser adulto, que um dos marcadores para ser adulto é a saída da casa dos pais. Sim. Né? Então, fui adulto quando tive minha própria casa, quando tive minha independência financeira. E quase que independência financeira significa sair da casa dos pais. Sim. Só que a gente tá vendo uma realidade totalmente diferente. Economicamente falando, afetivamente falando, assim, eu acho que esse lugar também do adolescer, né, da adolescência, do jovem adulto, anda ficando também mais espaçada, mais prolongada. Sim. Então, fora também as necessidades a nível econômico. Tive uma pandemia no meio disso, né? Total. E isso tem influências, assim, a nível de independência, sociabilidade, que precisa E ser até emprego, considerados. né? Foi um dos maiores índices de desemprego de todo o período histórico do Brasil. Então, assim, é um fator que, acho que de forma direta, impacta né, questões de saída de casa e até essa concepção sobre o que significa ser adulto. Sim, com certeza. E assim, gente, esses dias eu vi um post que eu achei muito engraçado, que era um trisal comemorando a primeira casa deles, né? E aí teve uma pessoa que comentou assim, nossa, tá tão difícil a vida financeira que temos que adicionar mais pessoas. Como se fosse por isso, né? Exato, como se fosse por isso. Porque assim, realmente a questão financeira é uma questão também que atualmente é diferente do que já foi em outras épocas. Então isso impacta também na saída de casa, né? Exatamente. E eu acho que nem você estava trazendo antes da gente começar a gravar, Mari, é que o Brasil ele nunca foi um lugar de incentivar os filhos a saírem de casa, né? Sim. E aí tem toda a questão histórica da gente também, economicamente, não ser como outros países, como os Estados Unidos. Sim. Que aqui tem um dado. Foi feito um estudo pelo Bloomberg News, lá nos Estados Unidos, com 23 milhões de pessoas. Então, uma amostra bem grande. exatamente. 45% dos adultos entre 18 e 29 anos hoje vivem com seus pais. 18 e 29. Quase metade das pessoas de 18 a 29 vivem hoje com seus pais nos Estados Unidos, que é um país que a gente pode olhar para todos esses clássicos dos cinemas, Sim. sempre incentiva os filhos a saírem. Exatamente nessa idade, para irem para as universidades. Exato. E são muito desapegados até, né? Tipo, tá na hora do terceiro ano, você sai, vai para outro estado, vai ver no teu dormitório, vai fazer, enfim, outras coisas. E aí, o que a gente tá vendo? Não é isso. Quase metade dos adultos estão permanecendo na casa dos pais. Que isso é o mesmo nível da década de 1940. Caraca. Sim, ou seja, a gente parece que tá voltando para um lugar que há uma coabitação muito maior do que eram há, 20 anos atrás. Em que o incentivo era outro. Era a gente ocupar novos espaços, era questão de metrópoles, né? Então, os aumentos das cidades. Não, a gente está tentando ficar no mesmo espaço. O que também eu acho que é bem complexo para dinâmicas familiares, quando, hoje em dia, da mesma maneira que foi crescendo os espaços, né, pra gente morar, foram ficando cada vez com centímetros menores, metros quadrados menores. Sim. Então a gente, por exemplo, na pandemia, as pessoas se chocaram dentro das relações. Porque, calma, eu tenho que coabitar um espaço com meus outros familiares ao mesmo tempo, num espaço tão pequeno. Acho que foi um lugar que as pessoas começaram a se atentar também que as casas, os apartamentos são muito pequenos pro que precisa, para certas necessidades, né? E não sabiam se relacionar. Agora, né, tem gente que hoje... Muita gente ficou no home office ainda, então tem essas novas dinâmicas, mas algumas estão saindo, mas mesmo assim, eu acho que cada vez mais a gente tá ficando em lugares menores com mais pessoas. Sim. E aí tem fatores de individualidade... Convivência, né? Que são bem complexas. Sim, bastante. E eu acho que, assim, a gente contextualizar
é algo muito significativo nesse sentido. O recorte mesmo. E aí, quando você falou sobre a pandemia, Bia, eu achei, assim, uma reflexão muito importante nesse âmbito, porque a gente falou de uma época em que a narrativa que era construída era do tipo, fora de casa não é seguro. Fora de casa é arriscado. Exato. É onde você não vai estar bem. Então você tem que ficar dentro de casa aqui com as pessoas que estão aqui dentro. E essa não tem como também a gente desconsiderar coisas como essas, né? Essas narrativas criadas. Todo o incentivo, por exemplo, o home office, que querendo ou não também é um outro lugar, um outro espaço que fala assim. E ainda fala assim, em casa é melhor. Fica em casa que é mais prático. É mais confortável. É mais confortável. Então não saia. Esse lugar... fala sobre habilidades sociais que vão sendo criadas e revistas, né? Sim, sim. E que é isso, assim, dependendo da casa, pode até ser mais confortável, mas não é regra. E a gente tem aí inúmeras dinâmicas familiares que mostram que, na verdade, é bem complexo estar em casa, né? E existe, às vezes, até essa mistura... e uma codependência, um lugar ali bem bagunçado de limites dentro das relações. Sim, que muitas vezes não estão sendo estabelecidos, assim. E, assim, para além também desse fator do bingo da vida, vamos dizer assim, né? De sair de casa, ter um imóvel, um carro, que seja. Tem questões a níveis de... psicológicos, emocionais, que falam sobre esse amadurecimento também. Um deles é esse lugar de você ter firmado alguns limites em relação àquelas pessoas que te criaram. E aí entra também nesse lugar cultural nosso brasileiro, né? Dos pais estarem muito envolvidos, os pais estarem, assim, com todo respeito falando, se metendo bastante. Porque... criada essa regra, né? E que a gente tem que respeitar, acima de tudo, os pais, né? A obediência, né? Muito importante. Ainda mais no lugar das mulheres. Meu Deus, tipo assim, se você não obedeceu o que eu tô falando, se você for contra o que eu tô dizendo, é porque você não me respeita. Exatamente, exatamente. E eu fiquei pensando também aqui, né, o quanto que, na verdade, essa dinâmica, ela não é só prejudicial para os filhos, então, assim, ela não é prejudicial, mas acho que ela tem suas complexidades para quem é filho e tá no lugar, né, ainda dentro da casa dos pais, mas também para quem é pai e para quem é mãe. E eu fiquei pensando muito sobre aquilo da geração sanduíche, que a gente também está vivendo, que é uma dinâmica muito contemporânea, que está tendo cada vez mais o gap entre as idades de ter filho tão maiores. Então também tem muita gente, tem muitos filhos que permanecem na casa dos pais, não só por si, mas porque os pais talvez não conseguiriam sobreviver sozinhos. Seja por questões de saúde, por questões econômicas, que às vezes não conseguem sustentar uma casa sozinhos, por uma questão de dinâmica mesmo familiar, que aquilo ali já é muito comum. Tem muitos fatores. Então eu acho que o que muitas vezes a sociedade coloca como responsabilidade apenas desse jovem adulto de sair de casa, diminui e esconde muitas outras questões, muitos outros recortes que estão acontecendo, que não necessariamente esse. Então, da geração sanduíche, para quem não sabe, principalmente são compostos por mulheres que estão tendo que exercer. Aí ficam aí no meio entre a geração dos pais e a geração dos filhos, tendo que criar essas duas gerações, tendo que cuidar dessas duas gerações e se sobrecarregando. Total. Então aqui no Brasil a gente está vendo isso como muito comum. Então muitas vezes tem muitas pessoas que acabam, por exemplo, engravidando, precisando ficar ali, até porque a mãe e o pai são essa rede de apoio também para essa criança, porque a gente também está vendo aí uma sociedade que tem muitas mães solos. Sim. Então precisam desse apoio e aí vai se tornando cada vez mais esse ambiente em que tá todo mundo meio misturado. E precisando muito de ajuda, né? Muito desse apoio. E uma coisa que eu também fico pensando, Bia, é porque, não sei, assim... Pelo menos na minha família existe uma construção muito explícita, e é escancarado isso, que as mulheres, filhas, cuidam das mães. Então, assim, tem esse lugar também, você falou isso sobre essa sociedade sanduíche, né? E das mulheres estarem mais sobrecarregadas. Então já existe também essa construção de que essas mulheres são as responsáveis. Então, por exemplo, eu já ouvi muito das minhas tias falando assim pros meus primos, né? Tendo, sei lá, 3 filhos. 2 deles são homens e uma mulher.
Tá, os dois podem seguir a vida deles, mas a mulher tem que cuidar de mim, tem que Sim. cuidar, porque é a obrigação dela, né? Coloca esse lugar também de uma educação a partir de uma culpa, na qual a gente né, aprende a funcionar muito bem nisso. Bem... Bem assim, no sentido de... Funciona. Não, no sentido de... disfuncional, mas... de reforçado, né? A gente aprende que é assim, não necessariamente bem, né? Muito pelo Naturalizado, contrário. né? Naturalizado, perfeito. Então, assim, é muito curioso isso, porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem tido grandes evoluções nesse lugar de, por exemplo, sair de casa, experimentar o meio social, o meio acadêmico, o meio profissional, também existe mais um lugar de que uma jornada que era dupla virar tripla, por exemplo, né? Que aí é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar dos pais, e aí, sabe? É sobrecarga mesmo, né? Sim. Tava até fazendo um post, deixa eu ver se eu acho aqui, que teve uma pesquisa que foi realizada com mães. E aí elas traziam aqui quais eram, pelo que elas eram responsabilizadas não, mas responsáveis dentro de uma casa. Então, 91% dessas mães disseram que acompanham os filhos em consultas. Que acho que ótimo, que bom que elas acompanham, né? Que vocês não tem que ir sozinhos, mas tem mais alguém que acompanha? Ou elas sempre vão sós? Acho que esse é um ponto. 81% são responsáveis pelas tarefas domésticas. Também Um número bastante alto, né? 82% são responsáveis pelas compras da casa. E aí, é isso, assim, é dividido, só elas. 81,4% são responsáveis pelas tarefas escolares dos filhos. 75,3% acompanham atividades extracurriculares dos filhos. Então, assim, sobrecarga. Isso a gente tá falando só sobre filhos. Quem dirá, né, isso. Ainda mais se a pessoa às vezes está dentro de uma relação. Né? Ou tá tendo que fazer esse papel de cuidado, de suporte para os pais ou para outra pessoa. Então a gente está somando muitas atividades nos últimos tempos. Ainda tem a questão do trabalho, né? São muitas coisas. E aí eu fiquei pensando a respeito disso também, das principalmente pessoas mais jovens, daquilo da pesquisa dos Estados Unidos, que é 18 a 29 anos, que muitas vezes acabam questionando o próprio valor por não terem tido a oportunidade, e eu ia falar até questão de privilégio, mas não é um privilégio, né? Mas condições mesmo, a gente está num momento muito complexo econômico, então de se ver dando esse check na vida, porque eu acho que é muito mais do que um check, é um lugar de validação, de autoestima, de significados, valores, são muitas coisas ali atribuídas a esse papel de sair de casa, criar sua própria família, enfim, ter tua independência financeira. E no mundo capitalista como o nosso, então, não conseguir fazer isso é assim, o que teve de errado comigo? Só eu que não tô conseguindo? Sim. Tá todo mundo ao redor conseguindo, só eu que não? Poxa, parece tão fácil. Por que não tá sendo? E existe, assim, uma solidão nesse sentido, porque quando a gente abre, por exemplo, as redes sociais, o que a gente vê é que tá todo mundo dando conta. Dificilmente vai ter alguma coisa do tipo, no Instagram da vida, alguém falando, gente, não passei no emprego, não passei no processo seletivo, não tô conseguindo trabalho, muito pelo contrário. É incentivado muito esse lugar de você tá sendo produtivo, você tá crescendo na vida, você tá, tipo, evoluindo, nananana. Então, assim, é muito solitário esse local, ao mesmo tempo que é um local, no off, muito compartilhado, muito coletivo, né? Exato. E talvez seja interessante a gente começar a construir novos significados do que significa ser adulta. Para além desses marcos que hoje são ultrapassados e que não abarcam o contexto. Então, às vezes eu até falo isso com algumas clientes, né? Às vezes a gente fica preso num significado que foi dado por outra pessoa em um outro período do mundo, da vida, enfim. E que hoje não cabe mais, não comporta mais isso, né? E que a gente precisa criar, então, o que significa ser adulta pra gente. Isso, é um marcador de idade? São os 18 anos que vira? Tá conseguindo pagar as próprias contas, algumas delas, conseguir se ver trabalhando, mesmo que ainda precise de suporte financeiro, enfim. O que está por trás disso? Não, é ver que eu sou responsável por várias tarefas dentro de casa, né? Não tem a ver com a questão monetária, tem a ver com outros tipos de atribuições, enfim. Mas eu acho que é importante a gente começar a fazer isso, senão
eu acho que é um lugar de angústia que fica até difícil a gente buscar novas possibilidades. Porque, cara, eu tô aqui, nesse momento, nesse local, e onde eu deveria estar? Lá longe. E aí eu travo. Porque é muito difícil me ver numa perspectiva a curto prazo, criando essa história. É sempre assim, eu só tô em falta. E aí nada motiva. E é um lugar muito itinerante, assim, muito emergente, porque até pouco tempo atrás, nossas avós, sei lá, não saíam de casa. O local da mulher era o local doméstico, né? Era o local do lar. Então, assim, essas cobranças também, por um lado, tem um isolamento no sentido de que as pessoas da minha idade estão super bem, porque é isso que é visto Os nossos redes pais, sociais. eu acho, que era essa idade, né? Acho que foi isso. Nossos pais puderam fazer isso. Sim. E a gente? Exato, então assim, e aí vem essa cobrança, mas na sua idade eu já tinha filho, eu já tava casada, eu já tava com família, não sei o que, e você? Tá fazendo o quê? Exatamente. Então, assim, é realmente uma nova construção que é necessária. Exato. Então, eu acho que vale aqui o convite para vocês refletirem, né? O que significa para vocês hoje serem adultas, que eu acho que essa questão é isso, a gente tá vendo dados e não só ao redor, mas está sendo uma experiência compartilhada. Então, se isso... Eu até brinco com algumas clientes. Isso te acalma quando vejo dados assim. Isso te acalma, te acalenta ou te dá mais desesperança. Depende de como você estiver no momento. Sim. Mas eu acho que é um lugar até de mais... é uma humanidade compartilhada. Estamos vivendo isso aqui junto, não sou só eu. Acho que esse lugar de solidão é muito complexo. Enfim, tá todo mundo vivendo um pouco disso. Sim. Né? Cada um na sua dinâmica, nos seus privilégios, possibilidades, condições. E aproveite para também aqui compartilhar com talvez uma amizade, uma pessoa que você conhece que possa sentir acolhida, sentir entendida aqui. Abraçada. Vocês não estão sós e é isso, né? A nossa identidade, quem somos, o nosso valor vai muito além disso, né? Muito além desses marcos aí de sucesso que foram atribuídos para um lugar, de novo, muito capitalista. Né? Então, aproveitem para curtir, para compartilhar, se inscrever. Sim. O que mais? Ativar o sininho, mandar suas histórias, comentar. E se tá sendo muito pesado para você, fica aqui também o nosso convite, que a gente tá agora, para além da questão que antes era um projeto separado, né, que era o acolhimento, a gente tá com a nossa clínica Mulher de Voz. Sigam @mulherdevoz.cc, é uma comunidade e clínica, né? Mas lá a gente faz todo um projeto de acolher, na verdade, as meninas que são psicólogos. Agora psicólogos. A gente faz ali como se fosse algo próximo a uma triagem, né? De forma assim muito atenciosa, com muito carinho também por cada história. Pra conhecer mesmo vocês, saber o que vocês estão procurando com a psicoterapia e a partir daí poder encaminhar para quem a gente entende que está mais alinhado, né, ao que você está buscando. E isso tudo é muito feito, assim, realmente com muita atenção e prezando muito por esse lugar coletivo enquanto mulheres. Né? E humanizado, né? A gente indica para psicólogas também de diversas abordagens com valores diferentes, então também eu acho que isso é importante. As meninas vão tentar entender que horários vocês podem, porque às vezes as pessoas só podem uns horários que a gente não atende. Sim. Então, uma psicóloga que a gente dá supervisão, que a gente faz esse acompanhamento, são psicólogas da nossa confiança, que já estão com a gente aí nesse projeto há mais de 2 anos. E que, enfim, a gente está vendo aí os frutos disso, está sendo muito legal acompanhar nesses 2 anos esse projeto, e aí a gente está dando esse passo a mais com a clínica. E lembrando, é tudo online, então, assim, vocês podem marcar no WhatsApp, vou até pedir para o Marcos deixar aqui na descrição o link do WhatsApp para vocês entrarem em contato. A Luísa vai estar lá falando com vocês e uma das meninas pode fazer esse acolhimento. Né? É isso, gente. Aproveitem então para seguir o @mulherdevoz.cc, o @pod.mulherdevoz, @psi.bianca e @psi.marilima. Muito bem. Cara, a Mari está agora ativíssima, né? Agora eu sou psi. É isso, gente. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.